A paz, meus irmãos. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, né? Que eu interrompi o vídeo para não ficar muito cansativo. Então, eu ouvi aquela voz falando comigo, né? Aí, a princípio, que a gente deve dar atenção ao que a voz falou. Você vai ser arrebatada. Eu, no início, eu não entendi o que era o arrebatamento. Depois que eu fui pesquisar, fui descobrir, inclusive com esse mesmo pastor que estava explicando esse arrebatamento, até ele que me batizou, tá, gente? Depois eu conto como foi o testemunho do batismo. Então, eu assisti, eu entendi, eu compreendi o que era o arrebatamento. Nesse mesmo dia eu comecei a ver vídeos, correr atrás para saber. Porque se eu vou ser arrebatada, eu preciso saber o que é, né? Apesar do meu sentimento de ser algo bom, mas eu não conhecia, não sabia o que era. Então, quando eu entendi, eu compreendi pela explicação desse pastor, um vídeo, acho que o vídeo tinha mais de 2 horas, era grande o vídeo. E eu fui assistir tudo. Quando eu compreendi o significado daquilo, eu entendi. Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Jesus Cristo está voltando para levar todos aqueles que o aceitaram. Então, a volta de Cristo é iminente, a gente não sabe quando, ninguém pode dar dia, ninguém pode dar hora, ninguém pode falar nada, né? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre os sinais e eu vi que os sinais estão na nossa cara. Tem muita gente que fala, mas guerra, teve a Primeira Guerra Mundial, não aconteceu nada. Teve a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu nada. Mas, gente, o mundo não estava preparado naquela época. Vamos supor, na grande tribulação vai ter as 2 testemunhas, né? E diz que todos vão estar atentos a que essas 2 testemunhas vão estar falando, mas vão ver tudo na mesma hora. Então ela falou as pessoas, o mundo inteiro vão estar vendo ela falar ao mesmo tempo. Nós não tínhamos essa tecnologia no passado, hoje nós temos. Hoje nós temos tecnologia para que a gente veja instantaneamente, ao mesmo tempo, as 2 testemunhas falando e fazendo sinais. Hoje nós temos tecnologia suficiente para ter moeda única. Hoje nós temos o mundo preparado para receber uma única religião. O mundo está preparado para receber um único governo. Tudo preparado. Só não vê quem não quer. Então, voltando para o testemunho. Então, nessa, quando eu ouvi, né, que você vai ser arrebatada, pesquisei, entendi, a volta de Cristo está próxima. E ali, o Senhor dizendo, fale com teu filho, fale com o teu marido. Na hora eu já pensei, como é que eu vou falar um negócio desse? Isso é loucura, né? Então eu pensei, Senhor, mas de arrebatamento eu não posso falar. Então eu vou falar do quê? Falar de Cristo, que a gente tem que começar a buscar mais ao Senhor, pensei. Tá. Aí eu até fui e falei com o meu marido, tudo. Meu marido foi meio reticente, assim, sabe? Aí, quando eu sugeri a gente procurar uma igreja, já fez aquela cara, né? Como assim para a igreja, né? Ele também não suportava ir para a igreja. Meu marido já foi difícil. Assim, um pouquinho, assim, difícil, a questão assim, que ele ficou meio assustado. Eu acho que ele se assustou com o que eu falei, porque ele não estava acostumado com tal coisa, ainda mais eu que não gostava de ir na igreja nenhuma, né? Ninguém podia falar para mim, não aceitava, né? Inclusive, como tinha uma mãe evangélica, um irmão evangélico, eu já não aceitava, eu já não queria, né? Então, isso para mim não era concebível. Então, acho que talvez ele tenha ficado assustado por isso. E o pior para mim era o meu filho, porque quando eu conheci, né, quando essa voz falou comigo, foi em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, o meu filho, ele estava com 20 anos. Idade difícil. Uma idade que pensa que é adulto, que sabe de tudo, realmente é um adulto, mas os jovens de hoje em dia, tá? Me desculpe se algum jovem estiver ouvindo, estão mais imaturos do que os jovens da época de 80, de 90, assim. Tem as suas loucuras nas épocas de 80 e 90, no ano 2000, mas a mentalidade nossa ainda era um pouco mais amadurecida, podemos dizer, né? Então, como é que eu ia falar para o meu filho de 20 anos para ir à igreja? E eu peguei e pedi ajuda para Deus. Por quê? Se ele falou comigo, né? Eu ouvi a voz dele. Então ele me escutou, ele falou comigo. Então ele me escuta, né? Ele via a minha rebeldia. Ele fala comigo, por que eu não podia pedir ajuda para ele?
Sim, eu comecei desse jeito já, gente. Já pensei já desse jeito. Não vi nenhum outro vídeo de pregação, mas já comecei desse jeito já. Falei, uai, por que não falar com ele, né? Se ele quer que eu faça, ele precisa me ajudar. Naquela minha época, assim, eu pensava desse jeito. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer, né, que eu chame o meu filho, mas como? Como é que eu vou falar para um jovem de 20 anos? Ah, vamos para a igreja? Ele vai pensar que eu sou louca. Não vai dar muito certo isso, não. Aí estava para 19 para 20 anos, então é pior ainda, né? E aí, gente, no mesmo dia, eu acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, que eu falei isso para Deus, falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? A minha mãe ligou pro meu filho, falando assim, Victor, a avó tá querendo conhecer uma igreja evangélica aí da tua cidade, tem como você vir comigo? Porque eu não quero ir sozinha para conhecer a igreja. Aí o meu menino, tá bom, eu vou. Na época eu nem lembro se foi isso que ela falou, se era para conhecer, ou se ela já ia na igreja e ela queria que ele fosse, não lembro disso, só sei que ela convidou. E ele aceitou por educação, por respeito a ela, entendeu? Foi com aquela cara tipo assim, ai, minha avó chamou, eu vou com ela, para agradar ela. E foi. E nesse momento que ele foi, né, eu fiquei pedindo para Deus, Senhor, dá entendimento para ele, Senhor. Mostra para ele, Pai, que ele precisa te buscar, que ele precisa te conhecer. Eu fiquei aqui falando com Deus, sabe? Aguardando, né? Alguma coisa, porque na hora eu já pensei, se eu pedir ajuda para o Senhor, e coincidentemente aconteceu isso, falei, é mão de Deus, né? Que aconteceu isso. E fiquei aguardando aqui, ansiosa, esperando para ver o que ia acontecer. E ele chegou. Quando ele chegou, eu só fui me aproximando de boa, assim, e aí, filho? Ele, mãe, que coisa boa que é aquilo, que sensação boa tá lá dentro. Nós precisamos buscar Deus, conhecer mais de Deus. Eu falei, uai. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Aí ele começou a contar, né? Eu não lembro direito mais qual foi a palavra do dia. Daí ele começou a contar o que ele ouviu, tudo, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que legal. Então, Deus já me ajudou. Eu pedi ajuda, Deus ajudou. E aí agora era falar com meu marido, então, vamos buscar uma igreja? Olha, só dois contra um, né? Querendo ir para a igreja. Aí fomos, chegamos pro meu marido. Aí meu marido falou assim, tá, a gente até vai numa igreja para a gente conhecer, para saber como é que é a igreja. Eu tenho um amigo que é evangélico, que ele já me convidou para ir na igreja dele, então para agradar esse meu amigo, a gente já vai lá, a gente já fica sabendo como é que funciona isso, a gente abre os nossos olhos. E fomos para a igreja desse amigo dele, que inclusive é de uma cidade vizinha, não era nem na cidade nossa, era de uma cidade vizinha. Chegamos lá e teve, né, acho que diáconos, né, que estavam falando lá na época, dando seus testemunhos e tal, falando de uma missão que eles fizeram, né, um serviço missionário, tudo. Legal, tá aí, tudo bem, mas para quem foi na primeira vez, né, não sei, não estava muito empolgante ouvir não, mas tudo bem. Aí daqui a pouco veio o momento do louvor. Meu Deus, que altura que era aquilo. Eu quase fiquei surda. Aquilo assim, mas mesmo tá um negócio muito alto, que estava incomodando, eu tentei me envolver no louvor, prestar atenção na palavra, tudo. Mas quando meu filho e meu marido saíram da igreja, meu Deus do céu, que loucura é essa? Eles estão querendo deixar a gente surdo? Mas falou um monte. Eu falei, não deu certo essa igreja. Aí eu peguei e falei assim, gente, então, vocês não gostaram? Tá, a gente não vem mais aqui, mas vamos procurar uma outra, né? Aí tá, daí meu marido falou, tá, vamos procurar uma outra então, vamos ver uma mais próxima da gente. E então a gente pegou e achou, aqui na cidade que a gente mora, a igreja metodista. Aí resolvemos ir, na anterior era a assembleia, que a gente foi, agora a gente resolveu ir na metodista. E quando nós fomos na metodista, era assim um ambiente tranquilo, o legal, tá, que esse pastor, porque assim, por exemplo, eu, meu marido e meu filho, cru na palavra, não conhecíamos nada, nunca tínhamos lido Bíblia, não conhecíamos absolutamente nada, só sabíamos que tinha Deus Pai, Deus Filho, a gente não sabia de nada. O legal da gente ter ido nessa igreja metodista, que era uma igreja assim de muitos idosos, então uma igreja em que o pastor tinha muito cuidado para falar, para não ferir os sentimentos dos idosos, sabe? Não sei por que de tanto cuidado, essa igreja é assim até hoje, não frequento mais essa igreja, mas essa igreja é assim até hoje. Então, podemos dizer uma igreja,
gente morre, tá? Mas pra gente foi importante, por quê? Porque ele falava só o beabá. Como o apóstolo fala, o leitinho, ele só dava leitinho, então era coisa muito suave, então era coisa muito tranquila. Então meu filho e o meu marido a princípio gostaram, sabe? E os louvores eram baixos, eram sossegados, então você conseguia prestar atenção no louvor, então ficava um ambiente gostoso de ficar, então eles gostaram. E eu lembro que nessa igreja, eu lembro não, é como se fosse agora, quando a gente estava no momento de louvor, eu ali de olhos fechados, louvando ao Senhor, né, com aquela música tranquila, entrando, nossa, estava tão gostoso. Daqui a pouco eu tive uma visão do céu. Eu vi toda a nuvem, assim, o céu, gente, é como se tivesse, assim, eu lá fora, eu tava vendo toda a nuvem. E tudo aquilo se formando um sorriso, gente, a coisa mais linda, e eu comecei a chorar dentro da igreja. E aquilo, quando eu vi aquele sorriso gigantesco, veio o meu entendimento que o meu filho e o meu marido aceitariam congregar naquela igreja. Então, um passo para seguirmos Jesus foi dado. Então, eu transbordei de alegria naquele dia, gente, e é tão bonito o sorriso. Você vê nuvens formando, nossa, não tem como eu explicar. E ao mesmo tempo que eu via a nuvem, é como se eu visse Deus. Não sei dizer como, gente, só quem tá vendo, quem tá sentindo. Tem até vários testemunhos depois para estar contando desse tipo de relacionamento. É só quem tá sentindo, tá vendo, para perceber. É Deus sorrindo. Então, eu fiquei com uma paz, com uma alegria lá dentro e com a certeza de que os dois iriam ficar naquela igreja. Então, na época eu também não entendia, né, que a palavra ali era fraca. Eu não entendia isso. Mas eu acredito que Deus faz tudo no tempo certo, tudo correto, tudo perfeito. Então ele sabia que a gente não tinha mente, a gente não tinha preparo para ir para uma igreja em que falassem muito de pecado, que falasse de arrependimento, de santidade. A gente não ia entender. Nós não tínhamos mente para isso, a gente estava começando a caminhada. Então Deus é perfeito. Colocou a gente num ambiente em que estava iniciando, apesar de ser uma igreja de muitos idosos, praticamente eles estavam iniciando na palavra. Infelizmente estão até hoje iniciando a palavra, mas tudo bem, mas eu creio que Deus vai trazer um avivamento para aquela igreja vai queimar, eu tenho certeza disso. Vai ferver, vai ter um coração queimando, pulsando por Deus. Então, quando terminou o culto, saímos da igreja, já saí com a certeza de que os dois iriam continuar naquela igreja, foi muito engraçado. O meu marido perguntou pro meu filho, e aí, o que você achou? Que não sei o que. Eu falei assim, nossa, pai, legal essa acho que dá pra gente frequentar. Aí os dois viraram pra mim, então, o que você acha, Cris? Dá pra gente frequentar? Eu falei, gente, é essa que nós vamos ficar. Deus já revelou pra mim que essa vocês gostaram e nós íamos ficar. Aí eles, revelou? Como assim? E pra explicar, gente? E pra falar? Porque eu não sei por que Deus começou a mostrar para mim daquele jeito, sabe? E eu tentei explicar para eles de maneira simples, né? Para eles não pensarem que eu era louca, né? Porque como é que você vai falar algo assim para as pessoas que estão começando, inclusive eu começando, e como é que eu tinha certeza, né? E eu não falei para eles da voz. Não tinha contado ainda, porque você não pode chegar, gente, e falar umas coisas assim para pessoas que nunca, praticamente, assim, só ouviram falar, assim, de Deus, de Jesus, mas nunca quiseram frequentar, nunca quiseram conhecer. Não, você não pode jogar, esparramar isso, que a pessoa vai se assustar, ela vai pensar, que loucura é essa, entendeu? Então, como é que eu ia falar suavemente para eles? Então, tentei explicar da maneira mais simples possível. Eles ficaram com aquela cara, assim, de incrédulos, mas eu falei que já sabia, que Deus já tinha revelado que eles iriam ficar comigo naquela igreja. Aí, só que assim, mesmo eles estando empolgados, eles assim, mas a gente vinha, acho que uma vez por mês, ou a cada 2 meses, já tá bom, né? Na mesma hora, assim, que me deu aquela vontade de falar, vocês estão loucos? Como assim, né? Mas veio, assim, um negócio que eu não podia falar aquilo. Eu, tá bom, só confirmei, fiquei quieta, não falei nada, apesar de por dentro, eu tava pensando, gente, mas praticamente não vão estar frequentando, né? Mas veio, assim, uma paz, assim, sabe, assim, fica tranquilo. Aí eu falei, tá bom.
E assim, mas só que eu ainda não entendia, sabe? Aquela paz de Deus. Ao mesmo tempo, eu estava com aquela paz dizendo que não ia ser daquele jeito, que nós íamos frequentar mais vezes. Mas ao mesmo tempo, aquela minha boca querendo falar, sabe? Não adianta, a gente tem uma boca, uma língua que a gente quer, ó, pá, falar na mesma hora. Foi muito difícil de segurar. Mas acho que foi o Espírito Santo naquele momento que me segurou. Me ajudou a ter sabedoria e ficar quieta. Então, gente, esse foi a conclusão do primeiro testemunho a respeito de como nós aceitamos Jesus. Então, não fomos batizados nem nada, então pra gente ali aquilo foi a aceitação de Jesus Cristo, tá? Então eu vou depois dar continuidade com outros vídeos falando como foi, como correu essa nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, para chegar até como estamos hoje. E aí, quem sabe, vocês vão acompanhando, para vocês vão vendo a evolução. E esses testemunhos, por que eu estou dando? Porque eu percebi, por comentários, por outras redes sociais, até por convívio de outras pessoas, que as pessoas estão precisando saber como é conviver com Deus. Que elas não sabem como se aproximar de Deus. Tem pessoas que eu ouvi dizer que não sabem nem como orar. Entendeu? Elas estão assim perdidas. Então eu tô querendo fazer esses vídeos para mostrar para vocês o início de pessoas que não conheciam nada, que não sabiam nada, como foi. Então, para vocês verem como é possível a gente crescer em relacionamento com Deus e começar a ter experiências com Ele. Então eu espero que esses vídeos ajudem a edificar a vida de cada um de vocês para a honra e glória de Deus. Deus abençoe vocês.